Bom dia, povo amado da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está localizada aqui na cidade de Amarante. Nesta manhã, eu gostaria de meditar um pouco com você na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, nos versículos número 12 e 13, que diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa passagem vai relatar a tentação de Jesus. E o texto diz que o Espírito Santo de Deus impeliu Jesus para o deserto. Observe uma coisa: Satanás, ele vai tentar Jesus no deserto. E Jesus, ele é considerado como sendo uma figura semelhante à figura que foi o primeiro ser humano, homem, que é Adão. E veja que quando Satanás ele vai tentar Adão e Eva, ele tenta no jardim do Éden. Porém, quando ele vai tentar Jesus, ele o tenta no deserto. E a palavra para dizer que Jesus foi impelido ao deserto é a mesma palavra utilizada para dizer que Adão foi expulso do jardim do Éden. Então a ideia é que Jesus ele foi levado como que se fosse arrastado pelo Espírito para que fosse tentado no deserto. E lá no deserto diz o texto bíblico que Jesus permaneceu 40 dias. E durante esses 40 dias ele foi tentado por Satanás, o anjo caído, o pior dos nossos inimigos. E não somente Jesus estava em um local distante, em um local diferente e estranho, como era o deserto, e não somente estava na companhia dos anjos caídos, porém ele estava também com as feras do campo. Veja que aqui nós temos a ideia bíblica da criação contra o seu próprio Criador. Nós temos um ambiente hostil, que é o deserto, não o jardim como estava Adão. Nós temos o próprio Satanás, que são criaturas de Deus, são seres angelicais, tentando derrubar o Criador. E ele também estava com as feras do campo, enquanto Adão estava em um jardim com os animais dóceis. E Jesus, ele é tentado naquele momento, porém Jesus, ele consegue vencer a tentação. E por que Jesus, ele consegue vencer a tentação? Ele consegue vencer a tentação porque para isso mesmo ele veio, para obter vitória sobre as tentações, para obter vitória sobre o diabo, o inimigo de nossas almas. Então veja, nós passamos por momentos de dificuldade, nós passamos por momentos de tentações. Quando Deus nos põe à prova, Deus ele tem o objetivo de nos aprovar. Porém, quando Satanás ele nos tenta, ele tem o objetivo de nos derrubar. Então, entenda isso. Você passa por momentos de dificuldades. Será que você está passando pelo seu deserto, assim como Jesus passou pelo deserto? E veja que Jesus ele vai ser tentado logo após ele ser batizado. Ou seja, o fato de você ser batizado, o fato de você procurar os caminhos de Deus, não significa que você não passará por momentos de dificuldade, pois o próprio Jesus Cristo passou.
ele foi tentado no deserto pelo próprio demônio. E o inimigo das nossas almas, ele tentou derrubar não somente Jesus, mas ele tenta derrubar você todos os dias. Todos os dias, o demônio ele está ao nosso redor, rugindo como leão, querendo nos devorar. Então entenda uma coisa, enquanto você caminha pelas ruas, enquanto você dorme em sua casa, enquanto você está no trabalho, existe um inimigo terrível, um inimigo querendo lhe derrubar. Porém, a única forma de nós vencermos esse inimigo é nos agarrando a Jesus Cristo, porque Ele venceu Satanás, Ele venceu os nossos inimigos. O texto continua dizendo que vieram anjos e serviram Jesus após a tentação de Satanás. Então veja que após a luta vem a vitória. Após os anjos maus, os anjos caídos tentarem derrubar Jesus, vem os anjos de luz e o seguem. E assim é a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Após as trevas, vem a luz. Após a dificuldade, vem a bonança. Mas essa bonança ela só pode vir para você se você crê em Jesus Cristo. Porque caso você não crê em Jesus Cristo, você não está sendo representado por Ele, você continuará sendo representado por Adão. E Adão, quando ele foi tentado por Satanás, ele caiu. E isso significa que aqueles que estão sendo representados por Adão, eles também cairão diante das tentações de Satanás. Porém, se você crê em Cristo, se você tiver fé nele, se você obedecer os mandamentos dele, você vencerá todos os seus inimigos. Inclusive, será capaz de vencer o próprio demônio. Em quem você está? Você ainda não creu em Jesus Cristo? Ainda confia nos seus próprios méritos, na força do seu próprio braço? Ou você acredita nesse Jesus Cristo e confia naquilo que Ele fez por você? Então, creia em Jesus Cristo e entenda que por mais difícil que seja o momento, por mais dolorosas que sejam as tribulações que nós passamos aqui nessa vida, nós obteremos vitória após a luta. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O demônio pode nos atacar todos os dias, mas depois os anjos bons nos levarão até Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa manhã. Que Deus possa lhe abençoar. E eu estendo aqui o meu convite para que vocês nos visitem em nossa igreja. A nossa igreja que está localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Fica no centro de Amarante do Maranhão. Os nossos dias de culto são aos domingos e nas quartas-feiras. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E domingo, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. E você é o nosso convidado especial. Nos visite. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram. Nosso Instagram é @IPBAmarante. Mas você também pode entrar em contato conosco pelo nosso número de WhatsApp. Nosso número possui DDD 99 e o número é 98506-6411. Repetindo para você o número, DDD 99, número 98506-6411. Entre em contato conosco, visite a nossa igreja e que Deus abençoe você e sua família. Amém.